Olá, pessoal do nono ano. Eu queria fazer uma consideração. Hoje pela manhã, um aluno, na verdade foi o Isaac, fez a seguinte consideração lá no Teams. Bom dia, professor. Tenho uma dúvida na atividade de hoje. Queria saber se as equações têm alguma resposta exata ou pode ser qualquer número compatível. Por exemplo, deixa-me aqui pegar um marcador aqui, ó. Por exemplo, na primeira questão, o resultado das incógnitas somadas precisa ser 9. Então, ele está olhando para essa equação. Então, eu queria saber se os valores delas podem ser quaisquer valores que somados resultem em 9. Na verdade, não, porque a gente está diante de não uma equação, mas duas equações. Então, que a gente vai denominar aqui de sistema. Então, o que nós vamos encontrar? Um valor único para x e para y, portanto, um único valor, que ao trocar aqui, ó, então ao fazer 3 vezes x mais 8 vezes o valor do y, isso dê 9. E esse mesmo valor de x, ao substituir aqui, dê 3. Então tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Vamos resolver rapidamente? Então vamos resolver pelo método da adição, pode ser? Então eu preciso dos métodos para a resolução aqui. Vou tirar esse marcador aqui. Então vamos lá. Então eu estou aqui, ó, com 3x mais 8y. Isso aqui vale 9. Essa equação não está solta. Ela tem uma outra equação que é x mais 2y e que vale 3. Vamos lembrar uma coisa, tá? Quando eu tiver a letra sozinha, então, por exemplo, se eu tiver x, na verdade o que eu tenho é 1x. Se eu tiver mais x, por exemplo, isso aqui corresponde a mais 1x. Então, quando eu tenho somente a letra, eu tenho o número 1 ali. Isso aí me ajuda, tá bom? Vou deixar essa informação aqui do lado. Vou pegar o marcador certinho aqui, fica melhor, né? Vou deixar isso aqui só de lembrete. Então, essas equações elas não estão soltas. Aqui eu tenho o número 1. E aqui eu tenho as chaves. E aí você vai optar pelo seguinte. Observe os coeficientes do x e os coeficientes do y. Os coeficientes do x, que são os números que estão multiplicando essas variáveis, ó, os coeficientes de x, eles são 3 e 1. E os coeficientes de y são mais 8 e mais 2. Qual é o nosso objetivo, o teu objetivo? O nosso objetivo, eu vou usar o método da adição. O nosso objetivo é que esses coeficientes eles tenham o mesmo valor numérico, porém com um sinal trocado. Para isso, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar por qualquer número uma equação, todos os termos de uma equação, eu posso multiplicar de tal maneira, tem que ser todos, mas para que eles apareçam com a mesma quantidade com sinal trocado. Observe que eu tenho 3 e 1 para o x. 3 e 1. E tenho 8 e 2 no y. Então, deixa eu voltar aqui para o marcador. Ó. Eu tenho 3 e 1, 8 e 2. Observe, eles estão na mesma quantidade com sinal trocado? Não. Então, eu vou agora multiplicar por um número. Por exemplo, eu tenho o número 3. Bom seria se aqui embaixo fosse menos 3. Por quê? Porque a hora que eu somar 3 com menos 3, vai dar zero. O método da adição consiste em cancelar uma das letras. Ah, mas não tem menos 3, professor. O número que tem aqui é 1. Mas a gente pode multiplicar por menos 3. Porque 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Então, eu poderia pegar essa equação
e multiplicar todos os termos dela por menos 3. Por quê, professor? Para aparecer o menos 3, para aparecer a mesma quantidade com o sinal trocado. Então, observe, eu não mexi na primeira, repete a primeira, 3x mais 8y igual a 9. E agora a segunda a gente vai multiplicar todos os termos por menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes 1. Isso aí vai dar menos 3x. Menos 3 vezes 2, mais 2. Isso aqui vai dar menos 6y. Igual a menos 3 vezes 3. Isso aqui vai dar menos 9. E observe agora, ó, que a gente deu um passo importante, porque agora, depois que a gente multiplicou, nós temos sim, olhe para cá, nós temos sim a mesma quantidade, só que com o sinal trocado. Se eu tiver a mesma quantidade com o sinal trocado, eu posso somar. Se eu somar essas equações, termo a termo, o que vai acontecer? Mais 3x com menos 3x, isso aqui vai dar zero. Esse é o objetivo. Cancelar uma das equações, então isso aqui vai cancelar. E aí o que sobrou? 8y menos 6y. 8 menos 6, isso dá 2. 2y. Igual 9 menos 9. 9 menos 0 é 0. 2 vezes que número que dá 0? Ah, professor, é 0. Então, esse 2 está multiplicando, é só dividir os dois lados por 2. Ou passar esse 2 está multiplicando, dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por 2. E 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, a gente encontrou que para isso ser verdade, para esse sistema ser verdade, o primeiro valor é que y tem que ser 0. Então, já achamos um valor aqui, ó. Esse valor aqui a gente já sabe que é 0. Vou tirar daqui, ó. Então, eu já sei que aqui é 0. Só pode ser 0. E agora? Você volta para qualquer uma das equações, ó. Você pode voltar para essa primeira ou para essa segunda. Eu vou voltar para a segunda, porque aí eu consigo achar o valor do x, já que no lugar do y eu vou substituir por 0. Então, eu vou escrever x mais 2y igual a 3. Vou fazer aqui do lado, ó. X mais 2y, eu sei que vale 3, que era uma equação original. Só que eu sei que o y vale 0. Então, é x mais 2 vezes 0 igual a 3. Eu sei que a gente sabe isso, mas nunca é demais, tá bom? Se eu tenho um número e uma letra, a operação entre esse número e essa letra é uma operação de multiplicação, que não precisa aparecer, tá bom? Acabo não selecionando aqui. Então, vamos resolver aqui, a gente acha o valor do x. O x que a gente quer vai ser 2 vezes 0 são 0, igual a 3. X mais 0 é simplesmente x. Então, x é 3. Então, talvez eu consiga responder a tua pergunta agora. Isaac, fica claro para você. Então, não pode ser qualquer número. Nesse caso específico, tem que ser... O x aqui tem que ser 3. E o y tem que ser 0. Observe aí, ó. Porque ele vai satisfazer a primeira equação. Então, 3 vezes o x, 3 vezes 3. Então, ficaria assim, ó. 3 vezes 3.
E 3 vezes 3, que é o x, mais 8 vezes 0. Isso aqui tem que dar 9. 8 vezes 0, 0. Então, já sei que isso aqui vai dar 0. E 3 vezes 3 são 9. E 9 mais 0 é 9. Então, a primeira equação está certinha para esse par 3 e 0. E a de baixo? No lugar do x, a gente substitui por 3, mas no lugar do y, a gente substitui por 0 e verifica se isso aqui é verdade. E a gente vai perceber que é, porque 2 vezes 0 dá 0, e 3 mais 0 é igual a 3. Então, eu fico com 3 igual a 3, e aqui eu vou ficar com 9 igual a 9. Tudo bem, Isaac? Na aula que nós vamos ter, acho que amanhã, talvez fique mais claro. Porque a gente poderia muito bem, por exemplo, ter optado por cancelar 8 e 2. Esse 2, que é o menor, dá para transformar em 8 negativo? Por quê, professor? Porque eu já tenho 8 positivo. Dá. Seria multiplicando por menos 4. Se nós multiplicássemos por menos 4 vezes 2 daria menos 8. E aí, na hora de somar, cancelaria o y aqui. E nós acharíamos o valor do x e depois a gente volta e acha o valor do y. Tá bom? Então, espero que eu tenha respondido, mas não perca a nossa sequência de aulas, tá? Obrigado, vejo vocês então na aula. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.